Sabe uma coisa impressionante? Tudo, absolutamente tudo que a gente conhece no mundo digital, cada mensagem, cada filme, cada linha de código, nasce de dois elementos incrivelmente simples: areia e raios. Parece loucura, né? Pois é, vamos mergulhar fundo nisso e desvendar como a gente conseguiu transformar a matéria inerte em pura inteligência. E a jornada toda começa com essa pergunta, que vamos combinar parece mais mágica do que ciência. Como é que se pega algo tão básico como uma pedra e se dá a ela a capacidade de calcular, de se comunicar, de pensar? É exatamente esse o mistério que a gente vai resolver. Então, aqui estão os nossos ingredientes. De um lado, a areia, ou, para ser mais exato, o silício. No estado natural, ele não faz absolutamente nada. Do outro lado, a eletricidade. Tipo um raio mesmo, pura energia, só que totalmente caótica, sem propósito nenhum. A grande questão é como unir esses dois opostos. Bom, para conseguir juntar areia e raios, a gente precisa voltar lá para a base de tudo, para um ponto onde não existe lógica, só existem as leis da natureza. E o problema fundamental, o primeiro de todos que precisava ser resolvido, era este. No seu estado natural, esses componentes são inúteis para a computação. A areia é passiva, fica ali, parada. E a eletricidade é só uma força descontrolada, bruta. Para criar algo inteligente a partir disso, era preciso um plano para, primeiro, domar essa energia. E a solução, a grande sacada para domar essa energia, veio de uma virada de chave. E olha, essa aqui é talvez a distinção mais crucial de toda a computação. A diferença entre poder bruto e informação controlada. Pensa só num raio atingindo uma árvore. É uma demonstração de energia imensa, de eletricidade pura. Mas o que ele comunica? Nada, é só caos. A eletricidade na natureza não carrega a mensagem. Ela só quer ir de um ponto a outro o mais rápido possível. Agora, compara isso com uma coisa super simples, um interruptor de luz. Com um gesto, a gente consegue controlar o fluxo de energia. E essa escolha de permitir que a energia passe ou não é o nascimento da informação. É a primeira vez que a eletricidade começa a dizer alguma coisa. Então, o ponto crucial é este. O objetivo da engenharia de computadores lá no seu nível mais fundamental é criar essa tal armadilha. É construir um portão microscópico para poder controlar o fluxo de eletricidade com uma precisão absoluta. E no momento em que a gente tem esse controle, pronto. A gente cria a linguagem mais básica de todo o universo digital. Se a eletricidade passa, a gente chama de 1. Se ela para, a gente chama de 0. Cada 1 e cada 0, cada bit, nasce dessa simples decisão. Ok, então era preciso um portão para a eletricidade. Mas de que material se poderia construir esse portão? Não podia ser qualquer um, precisava ser algo especial. E a resposta, por incrível que pareça, estava escondida o tempo todo na areia. O desafio era exatamente este. Era pegar um dos materiais mais abundantes da Terra e, através da ciência, dar a ele uma propriedade quase mágica, a capacidade de atuar como um porteiro para a eletricidade. Mas afinal, por que o silício? Por que ele é o herói dessa história? Pensa assim, um material como o ferro é um condutor, ele funciona como um cano sempre aberto, então sem controle nenhum. A madeira já é um isolante, é como um muro, também sem controle. Já o silício é diferente. Ele é um semicondutor, ele é o nosso portão mágico, que pode abrir ou fechar conforme a nossa vontade. E para entender como esse portão mágico funciona na prática, vamos usar uma analogia que é, olha, perfeita, a de uma torneira. Imagina só, o fluxo de eletricidade, que são os elétrons, é a água. O fio elétrico é o cano por onde essa água corre. A peça-chave, o transistor feito de silício, é a torneira. E o ato de dar um pequeno pulso elétrico no transistor é como girar a manivela da torneira. É ali que a gente decide se o fluxo passa, que é o 1, ou se ele para, que é o 0. E aqui está a beleza e a dificuldade absurda disso tudo. O trabalho no nível mais fundamental é garantir que essa torneira microscópica não vaze nadinha. Porque se um único elétron passar quando não deveria, o computador já confunde um 0 com um 1 e o sistema todo pode falhar. A precisão tem que ser atômica. Agora que deu para entender como um único elétron é controlado, vamos subir de nível e ver como esse princípio minúsculo constrói o nosso mundo digital inteiro. Lá no topo da pirâmide está o que a gente usa todo santo dia. Os aplicativos, os jogos, os programas. É a camada com a qual a gente interage. Logo abaixo, sustentando esses aplicativos, está o sistema operacional. Pensa no Windows, no Android. Ele é como o maestro da orquestra, gerenciando todos os recursos da máquina para que os aplicativos consigam funcionar. Descendo mais um pouco, a gente chega na camada física, aquilo que dá para ver e tocar. O processador, a memória, os circuitos. É o cérebro e os músculos de silício que de fato executam as instruções. Mas nada disso funcionaria. Nenhuma dessas camadas sequer existiria sem a base da pirâmide, o princípio mais fundamental de todos. Na base de tudo está isso. Tudo! Absolutamente tudo na computação moderna se apoia nessa única capacidade, a de forçar a matéria a se comportar como uma portaria lógica, controlando o fluxo de um único elétron de cada vez, bilhões de vezes por segundo. E essa frase resume tudo perfeitamente.
Sem o controle preciso do elétron lá no nível atômico, não existe um computador processando informações. O que existe é apenas uma rocha superaquecida com eletricidade passando por ela sem rumo. E isso deixa a gente com uma reflexão final. Toda a revolução digital estava escondida dentro de um punhado de areia, só esperando que a gente aprendesse a controlá-la. Então fica a pergunta: que outras revoluções estão por aí, ao nosso redor, em materiais comuns, só aguardando a pergunta certa para transformar o nosso mundo mais uma vez?